nós tínhamos as meninas que dançavam, tinham afinidade com a dança. Aí elas se filiaram ao meu grupo, nós somos um grupo de trabalho. Então, quando juntamos aqui na USP essas pessoas interessadas em formar alguma coisa, assim, um grupo de dança, são pessoas que já vinham com uma certa experiência, né? E aí tivemos o apoio do Edson Claro, que era uma pessoa que já tinha se formado anteriormente, mas que já estava, né, na dança, o que incentivou também muitos homens a se juntar ao grupo, né? Esse grupo foi tomando um vulto tão forte pelo repertório, pela minha bagagem, as meninas também tinham, então elas iam agregando, né? Que acabou virando o grupo de dança da escola. Eu jogava handball na época, mas assim, apaixonada pelo trabalho do grupo do Edson Claro, que eles participaram no nosso baile de calouros, né, que tinha na época. Ele fez uma apresentação e eu fiquei assim deslumbrada. Assim, o grupo era muito bom. Além de lindos, eles eram ótimos, né? Então não tinha como não gostar daquele grupo. Então eu sonhava de entrar naquele grupo. E o professor Edson Claro sempre foi uma inspiração muito grande, porque toda vez que a gente tinha aula com ele, você aprendia anatomia, você aprendia fisiologia, você aprendia sobre vida, porque ele não dava assim, então vamos fazer esse movimento, então vamos fazer esse movimento, porque você vai mexer isso, porque você vai mexer aquilo, porque você... Então assim, tudo embasado em muito estudo. Eu admirava muito o professor Edson Claro. Entrei no grupo quando Edson Claro terminou em 76, né? E foi para outro projeto, que seria o Casa Forte futuramente, né? E o Jairo, que estava começando, Jairo 7, resolveu ficar com o grupo da Faculdade de Educação Física. E ele fez uma seleção, resolveu fazer uma seleção, juntamente com o Mad Branco. E foi um grupo interessante, porque tinham muitos meninos que nunca tinham feito dança. Então, várias pessoas que não eram bailarinos de formação entraram e fizeram essa composição do grupo de dança. E os meninos acabaram assumindo a parte coreográfica, eles coreografavam, né? Principalmente o Jairo, que era de uma turma anterior à nossa, e o Armando. Eu conheci o grupo de dança, assim, sem nenhuma expectativa, fui visitar a universidade em 75, no final da minha visita, eu escutei uma música, fui ao ginásio, era uma aula de dança. E para mim foi a imagem mais marcante que ficou daquela oportunidade. Eu também sabia que é o grupo de dança Escola de Educação Física, dirigido então pelo Edson Claro, já numa fase onde ele estava se distanciando, mas ainda dirigia junto com a MED. O Edson Claro dava aula no Cisne Negro. E o Jairo também. E o Jairo, na sequência do Edson, vai dar aula de jazz no Cisne Negro. E a outra, através deles, fala, olha, eu dou bolsa para rapazes que queiram vir. E da Bittencourt era uma pessoa muito severa, e quando ela viu, de repente, nós éramos uns 10, 8 rapazes chegando de abrigo, de educação física, ela teve um insight que foi fantástico, que é de ou eu mudo ou eu perco esse grupo. E era uma época que escola nenhuma tinha rapazes aqui em São Paulo. Ela tinha um único aluno. De repente tinha aquela invasão de homens. Eu falei, o que vocês querem? A gente quer dançar. Eu falei, peraí, aqui é escola de meninas. Eu não sei trabalhar com homens. Sim, mas a gente quer dançar. Acho que talvez por causa do esporte, ou por causa da educação física em termos de formação, interesse, o sentido universitário, nós tínhamos um compromisso com aquela atividade muito forte. Isso ninguém tira da gente. A educação física nos ajudou no Cisne Negro, e o Cisne Negro deu o aval que a educação física não tinha. Porque se tivéssemos ficado só na faculdade, provavelmente ia se dispersar. A gente foi transferindo esse conhecimento que a gente adquiria no Cisne Negro para o grupo da USP. E foi logo em seguida tudo isso que nós fizemos, que eu participei do que foi para mim a primeira noite de dança. E assim foi a ideia de o que vamos fazer e como vamos apresentar isso. Aí surgiu a primeira noite de dança, né? Se eu não me engano, em 76 mesmo, em 1976. E aí a USP, isso criou um movimento na universidade, e a gente foi convidando outros grupos, né, para essa apresentação da primeira noite.
E foi assim, ano a ano a coisa foi crescendo, foram se juntando mais grupos e foi ganhando mais destaque dentro da universidade, né? Bastante falado, porque de uma coisa muito amateur, chegou a ser algo bastante profissional, com bastante público, e foi muito interessante em todos os sentidos. Acho que para nós que participamos foi muito enriquecedor, porque tudo que nós tínhamos que fazer era a partir de zero e buscar os grupos, e buscar a publicidade, todo o material para na Fernália para poder fazer o espetáculo. O figurino, o coreógrafo escolhia. Mas a gente tinha que tingir com chá a calça. Sim, tudo. Arranjar a mesma costureira que fizesse, e tinha que ser coisa barata. A gente carregava o piano, a mesa de luz, e chegava na hora do ensaio, punha a sapatilha e ia ensaiar. Era assim, punha o fio, subia, descia, puxa daqui, fuda de lá. Ó, ensaio! Então, continua aí que eu vou ensaiar. E ensaio. Bem assim, bem tudo, né? Fazer de tudo era legal. Falassem que o ensaio era até as 10 da noite. Eu falei, nossa, mas eu vou estudar período integral, ainda vou ficar à noite? Não vou entrar no grupo. Me convidaram, eu falei, não vou entrar. Aí eu vim todas as noites assistir. O Armando coreografava, tinha umas coreografias. Aí eu, logicamente, fui assistir a noite de dança. Eu lembro que foi na FAO, acho que nem foi aqui. E aí me apaixonei, e em 82 eu entrei no grupo. O ponto culminante mesmo eram as noites de dança, que tinha toda uma preparação, não só da apresentação da coreografia, mas do evento em si, né? E era o nosso evento. Éramos um grupo muito festivo, super entusiastas, quer dizer, lotou, né? Aquilo lotou, assim, ficou lotado, todo mundo sentado lá no chão, e muita gente participando. A gente já trouxe até o Osmar do Rei das Batidas aqui, que não sei se tem filmado isso, porque era uma das coreografias era uma cena de bar e tal, e o Osmar entrou, o Osmar é figura. Eram espetáculos belíssimos, as noites de dança. Eu trouxe a minha mãe para assistir. Companhias de dança vinham prestigiar, uma coisa muito interessante, e que, na minha opinião, a educação física pode e deve se beneficiar disso. Me impressionou demais na universidade ter uma infraestrutura como aquela, naquela época, e como estava cheio, o palco cheio, os alunos interagindo. Nossa, eu fecho os olhos e me lembro como se fosse hoje. Formou um berçário de produção entre a construção de um corpo atlético com seu mundo, né, com seu corpo artístico, né? Todas as vivências que eu tive de corpo, né, e vivências corporais que eu tive no grupo foram essenciais para mim como formação pessoal e profissional, né? Assim, eu ter ido para a biomecânica, por exemplo, né, assim, é querer entender o corpo. Como é difícil expressar em palavras, em poucas palavras, uma vivência tão intensa, né? É uma coisa bem saudosa, né? Era muito prazeroso de fazer, então causa uma saudade assim desse tempo. Assim, a questão do grupo mesmo, né? Tá todo mundo junto, voltado para um objetivo comum. A mensagem que eu gostaria que ficasse é essa: pega a sua realidade, transforma ela. O que vai acontecer não depende da gente.